Existe um assunto extremamente importante e muito falado nessa atualidade, muito debatido, para o qual nós estamos desenvolvendo uma consciência extremamente importante, que são as relações abusivas. E nós poderemos compreender as relações abusivas como qualquer relação entre uma ou mais pessoas em que um dos lados impõe a sua vontade acima de qualquer coisa, em que um dos lados consegue dominar, consegue controlar a dinâmica dessa relação, enquanto o outro lado se vê num local, numa posição mais passiva, mais condescendente, uma situação de maior aceitação e de maior flexibilidade em relação àquele que não tem dificuldade de impor a sua vontade. E a gente precisa entender que diversas relações terão esse tipo de dinâmica, uma vez que, para que alguém seja a parte mais dominadora e abusiva, necessariamente a contraparte precisa ser naturalmente passiva e condescendente. Porque quando uma pessoa não aceita a imposição desse controle, dessa dominação, essa outra pessoa se vê ameaçada, se vê sendo colocada a questionar sobre a sua tendência e a sua necessidade de controle e dominação. Isso quer dizer que essas dinâmicas de relações abusivas, elas realmente são muito frequentes. É necessário que as duas partes compreendam qual é o tipo de contribuição que elas fazem para essa dinâmica. Não é uma questão de colocar a culpa ou a responsabilidade para uma pessoa ou outra, mas para que a gente compreenda que cada parte tem a sua contribuição e logo cada parte precisa transformar a sua forma de ser dentro de uma relação. Então, se uma pessoa tem uma necessidade de se manter no controle, uma necessidade de dominar aquela dinâmica, certamente essa pessoa acredita que ela tem maior legitimidade para fazer valer a sua vontade, ela acredita que as pessoas precisam se submeter sempre à sua vontade, ela acredita que ela precisa muitas vezes tomar as rédeas da situação ou ela vai perder o controle e as coisas podem ir para um caminho que ela não deseja. Então, por trás de todo o domínio, de toda pessoa que impõe uma relação abusiva, existe necessariamente uma insegurança que faz com que a pessoa acredite que ela tem que dominar tudo. Não é à toa que dentro de relacionamentos amorosos nós vemos dentro da dinâmica abusiva uma espécie de possessividade, ciúme, uma espécie de controle em relação a tudo que a outra pessoa pode ou não pode fazer. Porque dessa forma, assumindo esse controle, as pessoas conseguem impedir que a outra pessoa faça aquilo que possa trazer algum tipo de prejuízo para dentro dessa dinâmica de relacionamento. Mas em contrapartida, aquela pessoa que é mais flexível, que é mais compreensiva, aquela pessoa que consegue muitas vezes deixar as próprias vontades de lado para se submeter àquilo que a outra pessoa impõe, faz com que essa dinâmica vá encontrando ali um mecanismo de chave e fechadura perfeito, porque tudo o que a pessoa dominadora, tudo que a pessoa abusiva deseja é que a contraparte não ameace o controle e a dominação dela, né? Tudo que essa pessoa controladora precisa é que a contraparte apenas baixe a cabeça e assuma e aceite todas as condições que são impostas. Então hoje eu gostaria de trazer para a nossa reflexão justamente essa demanda, para que a gente preste atenção no quão abusadores ou no quão abusados nós estamos nos permitindo ser dentro das relações, porque dentro das relações sempre há a necessidade de existir os dois pontos. Sempre são duas pessoas com suas necessidades próprias, pessoais, sempre são duas pessoas precisando aprender a coexistir dentro das relações, e isso implica necessariamente no respeito às necessidades de cada um. Isso significa que cada um está sempre sendo chamado a se trabalhar para dar para a relação aquilo que realmente tem condições de entregar. Caso essa relação esteja sempre pendendo demais para quem está sempre no controle, para quem está sempre na dominação, para quem está sempre impondo as próprias vontades,
essa balança fica desigual. Então, a pessoa que sempre acata e aceita o outro lado está se deixando de lado, está deixando de priorizar as próprias necessidades e está se deixando ser dominado por alguém que tem a facilidade de dominar. Então, vejamos que os relacionamentos, eles implicam necessariamente num aprendizado que sempre vai ser dual, mas numa dinâmica abusiva, a pessoa que geralmente é a vítima ou que se deixa levar por essa dominação, muitas vezes acredita que não pode reagir, não deve reagir, não merece reagir, ou muitas vezes acredita que não tem legitimidade para também colocar as próprias necessidades à frente, ou uma série de outras crenças e razões que fazem com que essa pessoa não se sinta confortável ou capaz o suficiente de se colocar de uma forma mais assertiva dentro dessa dinâmica. Inclusive, sair da relação abusiva muitas vezes é um desafio para essas pessoas que acreditam que não podem sair daquela situação, ou muitas vezes acreditam que merecem a situação como ela realmente é, ou muitas vezes acreditam que a vida vai sofrer um gigante desequilíbrio, abrindo mão de uma situação que muitas vezes pode não ser a mais agradável, mas é de certa forma confortável, porque é algo que eu já construí, é algo que já está mais ou menos estável. Então, sair dessa situação implica nos abrir para grandes mudanças. Muitas vezes implica até em sofrer riscos, porque nós sabemos que inúmeras relações abusivas envolvem, inclusive, perseguições, atuações violentas e agressivas do dominador contra o dominado. Então, o que a gente pode, entender sobre essa situação? Você que tem muita dificuldade em respeitar as necessidades das outras pessoas e se vê frequentemente sendo aquele que mantém o controle e a dominação nas suas mãos, você precisa compreender por que você tem essa necessidade, por que tudo tem sempre que passar pelo seu crivo, por que você só se sente seguro estando acima das outras pessoas. Existem coisas aí muito profundas, feridas muito profundas, que provavelmente você precise curar para conseguir trocar com o outro a um nível um pouco mais saudável. Porque essa dominação e esse controle não passam de uma ilusão. Ninguém tem domínio sobre a vida de ninguém e ninguém tem domínio do tempo e das circunstâncias. Nós é que construímos o futuro dos relacionamentos e da nossa vida através das nossas atitudes equilibradas e harmônicas. Agora, se você é a pessoa que geralmente está na contraparte dessa relação, ou seja, se você é a pessoa que se deixa dominar, que se deixa ser controlada, se você é a pessoa que geralmente está sempre atraindo pessoas controladoras, dominadoras e abusivas, eu voltaria o meu olhar também para que você olhasse para você e também buscasse compreender o que é que você acredita sobre você mesmo que faz com que você tenha medo de se impor. Quais são as suas singularidades, quais são as suas virtudes, quais são as suas necessidades que você tem sim o direito de defender e de colocar à frente de qualquer outra pessoa nesse mundo. Se você tem a tendência a ser sempre a pessoa flexível e que acata as vontades de todo mundo que está à sua volta, significa que você está se distanciando de você mesmo, deixando de priorizar você mesmo e suas necessidades em prol de atender a todo mundo que está à sua volta. Então vejam como é necessário criar um equilíbrio. Nós sempre precisamos balançar essa dinâmica, nós sempre precisamos entender o que existe de amor e de auto-amor nessa balança, porque quando nós não nos amamos apropriadamente, nós permitimos que as outras pessoas nos exijam mais amor a elas, e assim a gente desbalança essa relação e muitas vezes deixamos de nos priorizar vivendo situações que nós de fato não merecemos. Por outro lado, se a gente se ama em excesso, a gente deixa de considerar que a outra pessoa também tem necessidades, também precisa de espaço para ser, para ir, para vir, para sentir, e aí a gente desequilibra essa relação e a gente passa a se relacionar, na verdade, consigo mesmo. Todas as relações vão envolver dois universos, duas pessoas e certas dificuldades que naturalmente a gente enfrenta ao nos relacionarmos com pessoas que são diferentes de nós.
Mas essas dinâmicas de relação, e somente dentro dessas dinâmicas de relação é que a gente consegue muitas vezes enxergar mudanças e diferenças entre as duas pessoas e conseguimos também aprender aquilo que é necessário que nós aprendamos para nós, pessoalmente. Toda relação implica em um equilíbrio entre as necessidades de cada um dessa relação e implica no respeito, no sentimento genuíno de abraçar e de permitir que cada uma dessas partes seja a sua singularidade. Quando nós impedimos que alguém desta relação seja a sua singularidade, nós estamos nos relacionando com alguém virtual e não com a pessoa que realmente está à nossa frente. Então vamos nos relacionar de forma honesta, vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e vamos enxergar o que elas realmente são dentro da sua singularidade e vamos nos perguntar se é isso mesmo que a gente quer pra gente e o que é que a gente está dando de nós também dentro dessa relação. Quando a gente faz isso, a gente consegue viver relações harmoniosas que não existe essa dinâmica de dominação e dominado. São relações realmente respeitosas e relações que realmente constroem um futuro. Porque relações em que violências acontecem são, na verdade, a sentença automática de muito sofrimento, de muita abnegação sem resultado, que mais cedo ou mais tarde vai encontrar um desfecho não muito bacana, vai encontrar uma dor, infelizmente. Um beijo.